Graça e paz. Quão grande é o meu Deus, não é? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos estudar um pouco a partir aí do versículo 7. Para informar um pouco sobre esse livro, Malaquias ele escreve ali no tempo do reinado Medo-Persa. Ele escreveu um pouquinho depois ali da vinda de Neemias e Esdras. Então Malaquias ele já estava vendo um templo restaurado, já estava vendo uma muralha restaurada. Malaquias também ele pôde ver muito da prosperidade que voltou para o povo judeu depois que eles voltaram lá do cativeiro babilônico. E Malaquias pôde ver uma coisa, ele escreve justamente por isso, que apesar do povo ter o templo, apesar do povo ter o culto de novo, sabe, eles não estavam mais vivendo como eles viviam lá em Babilônia. O que aconteceu lá? O povo não estava mais priorizando as coisas de Deus. Então, o que aconteceu lá no tempo do profeta Malaquias? O povo não queria mais ir para o culto, o povo não queria mais cumprir as ordenanças de Deus. Então, eles tinham todo o aparato, toda a estrutura pronta, mas Malaquias, vendo toda essa situação, o que acontece com os pregadores? Os pregadores, sejam eles pastores, apóstolos, e naquele tempo os profetas, eles eram a boca de Deus para poder dar a mensagem para o povo. Se o povo estava andando em desacordo com as Escrituras, então Deus levantava os profetas para alertar o povo. Então o texto, o capítulo 3 de Malaquias, não é somente uma abordagem sobre dízimo, como fala-se muito, esse texto para poder falar do dízimo. Mas esse texto aqui, ele trata de uma coisa chamada prioridade. Prioridade. Deus vem tratar no capítulo 3 de Malaquias sobre uma coisa chamada prioridade. O que é mais importante? O que está na sua lista de coisas mais importantes aqui na terra? Como foi lá no tempo do profeta Malaquias, Deus vai falar aqui conosco sobre o que é prioridade. Veja aí no versículo 7, o que ele fala. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. O que acontecia aqui? Desde o tempo lá dos pais deles, até como uma herança, até como um costume, até como uma prática vista na vida dos pais, os filhos seguiram o mesmo ritmo. Se Deus não era prioridade para os meus pais, também não vai ser para mim. Se Deus, a obra dele, as coisas dele não são prioridade na minha casa, os meus filhos vão andar na mesma toada. Deus vem e fala para ele, desde os dias dos seus pais, vocês se desviaram dos meus propósitos, dos meus estatutos, dos meus mandamentos. Quer dizer, para os seus pais, a minha presença não era mais prioridade. Deus não está falando isso aqui para ímpios, irmãos. Deus não está falando isso aqui para gente que não sabe nada de Deus. Deus está falando para os judeus. Deus está falando para os israelitas, criado com base na lei, criado debaixo dos estatutos de Moisés, ensinado desde criança o que é a Torá, o que são os mandamentos, o que são os profetas. Deus vem protestar contra o seu povo. A minha presença já não é mais prioridade para vocês, desde o tempo dos pais de vocês. E aí então Deus, ele chama o povo para quê? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, voltem a dar prioridade para mim.
voltem a dar prioridade para mim. Deus não quer 99% de prioridade. Deus quer 100% de prioridade. Deus precisa estar em primeiro lugar na vida do cristão. Deus cobrou dos israelitas: eu quero 100% para mim. Tornem para mim. Voltem-se para mim, israelitas. Mas aí o que acontece? Nós, irmãos, quando somos chamados à atenção de que a vida com Deus não é prioridade, uma pessoa dentro da nossa casa, cristã, que a gente está vendo ela viver uma vida cristã, aquela tipo de vida meia boca, não ora mais, não tem mais interesse nas escrituras, não tem mais interesse em jejum, na presença nos cultos, na comunhão. Uma pessoa dentro da nossa casa, que nós estamos vendo debaixo dessa prática, pessoa batizada, sabemos que é uma cristã. A gente chega para essa pessoa desse tipo de alerta aqui que Malaquias deu para o povo. Sabe que quando a pessoa está indiferente, fria, apagada na fé? Ele faz essa pergunta aqui do final do versículo 7. Em que havemos de tornar? O que está errado na minha vida espiritual? O que está errado? Eu já fui batizado, eu já dou o meu dízimo, né? Eu já frequento lá os cultos de domingo, eu vou lá, eu escuto a palavra, quando eu não estou no culto, eu vejo a live. O que eu tenho que tornar? Nós muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos, nós nos enganamos com um discurso dentro do nosso próprio coração. Olha o que diz aí o verso 13 e 15 desse capítulo 3, verso 13 em diante. As vossas palavras foram agressivas para mim. Deus está falando para o povo. As vossas palavras foram agressivas para mim. Diz o Senhor: mas vós dizeis: que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Verso 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. Se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Sabe o que acontece às vezes na nossa vida cristã? Às vezes nós servimos a Deus, buscamos a Deus, priorizamos o reino de Deus, priorizamos as coisas de Deus, dedicamos tempo à leitura, dedicamos tempo à oração, dedicamos tempo a um jejum, dedicamos tempo a visitar, a fazer a obra de Deus como um todo. Mas às vezes os resultados não são exatamente como esperávamos. E aí vem as dificuldades. Eu perguntei para minha esposa, uma pessoa, Deus prova o obediente ou o desobediente? Para você aqui, a aprovação vem para o obediente ou para o desobediente? A aprovação vem para o obediente ou para o desobediente? Para o obediente, irmãos. O sofrimento na vida do desobediente não é provação aquilo é correção. Aquilo não é provação. A prova da vossa fé, a provação acontece sobre a vida da pessoa que obedece a Deus, que quer servir a Deus. Às vezes as dificuldades vêm, e o que acontece? Nós passamos a ver a vida do outro, do ímpio, ou do crente atrapalhado da igreja. Aí a gente cai, sabe aonde? Lá no discurso do Asaf. Vai lá comigo no Salmo 73. Olha o que aconteceu com o Asaf, no Salmo 73. O mesmo problema vivido no tempo do Malaquias. Os discursos continuam se repetindo. O Salmo 73. Olha só o que aconteceu com Asaf. Um homem experiente, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha uma caminhada longa com Deus. O Asaf. Olha no versículo 2. Quanto a mim, Asaf, os meus pés
quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Faltou pouco para me sair da presença de Deus. Olha o que ele fala no versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Verso 5. Não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como outros homens. Verso 12. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Verso 13. Na verdade que em vão, olha só o que o Asaf chega a falar para Deus. Ele chega a falar isso para Deus. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Verso 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Verso 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Aqui nós temos uma experiência de um homem que servia a Deus, que buscava a Deus, que priorizava a vida com Deus, mas num dado momento da vida dele, ele começou a ver que muitas lutas vinham pelo fato dele ser sincero com Deus, purificar a vida diante de Deus. As lutas começaram a vir sobre a vida do Asaf, que ele falou assim: em vão eu tenho me purificado. Olha o ímpio, lá os seus vizinhos, lá na sua rua, não servem a Deus, vive de pinga com pinga e cerveja, todo final de semana é churrasco, e você servindo a Deus, uma luta, as portas às vezes se fecham, as dificuldades às vezes vêm bater na nossa porta, e você chega a entrar no questionamento do Asaf e no questionamento do povo do tempo de Malaquias. É em vão servir a Deus, é em vão se purificar, é em vão isso aí, que um contaminava a vida do outro. Olha, não adianta, sabe o que aconteceu? Nós somos o povo que voltou do exílio. Nós buscamos a Deus, servimos a Deus, nós fazíamos os sacrifícios, nós íamos para a casa do Senhor, nós servimos lá ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus mandou a gente para a Babilônia. Ficamos 70 anos lá na Babilônia, perdemos pessoas lá, vivemos como escravos lá diante dos babilônicos. Agora que a gente voltou, muito desse povo que voltou da Babilônia, voltou com esse discurso na cabeça. É em vão servir a Deus, Malaquias. Para que servir a Deus? E então Malaquias, ele chega e fala assim para ele, vamos voltar lá para o texto do capítulo 3 de Malaquias. Lá no versículo 8. Ele começa a falar que é um texto que as pessoas gostam de usar para o dízimo, né? E realmente ele fala do dízimo aqui. Porque era o problema do povo. Às vezes nós achamos que a nossa vida está inteira no altar, está 100%. E aí então Deus vem e mostra para nós o buraco que existe na nossa vida. E ele fala assim no verso 8, roubará o homem a Deus? É possível o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus está exatamente tocando só no dízimo? Deus está falando no início lá de prioridade. E Deus vem e fala com o povo ali do tempo de Malaquias. Vocês falam que servem a mim, vocês falam que a vida de vocês é minha. Uns aí estão reclamando que é inútil servir a Deus. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Vocês de verdade priorizam as minhas coisas? Vocês estão realmente 100% buscando a mim de verdade? Aí Deus toca na ferida.
No caso, no tempo deles, era o dízimo. Deus tocou numa ferida. Se vocês realmente priorizam o meu reino, priorizam as minhas coisas, como é que está a vida de dízimo de vocês? Como é que estão os dízimos e as ofertas que vocês trazem para mim? Vocês dizimam? Talvez alguns aqui que estão aqui nesse lugar hoje não tem problema com isso. Eu sou fiel dizimista, pastor. Eu dou oferta na casa de Deus, não tenho problema com isso. Mas talvez Deus vai fazer outra pergunta para você. Deus vai fazer algum outro tipo de pergunta para você. Tudo que o homem faz, ele primeiro atinge alguém, depois ele atinge uma pessoa. Tudo que o homem faz diante de Deus, errado, ele não atinge a pessoa primeiro, ele sempre atinge Deus primeiro. Por isso que Malaquias pergunta, é possível o homem roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? É possível fazer alguma coisa errada sem não atingir Deus, sem não ofendê-lo? Então Malaquias está falando que todo pecado que o homem comete ofende primeiro a pessoa de Deus. O primeiro ofendido nos nossos erros é Deus. Talvez você não tenha problema com dinheiro, mas talvez Deus possa perguntar para você: Deus se ofende se eu humilhar uma pessoa? Eu estou ali diante de uma pessoa, não tem ninguém do meu lado. Estou ali humilhando uma pessoa, menosprezando ela pela aparência dela, pela cor dela. Estou tirando sarro nas escolas, fazendo bullying na escola, zombando o cabeludo, o orelhudo, o narigudo, zombando da aparência da pessoa. Aquele mal que eu faço ofende a quem primeiro? A Deus primeiro. Toda obra mal feita, toda obra que se faz de ruim, ofende a Deus primeiro. Quando você não tira o dízimo, ali ele tocou no assunto do dízimo, mas eu quero tocar em outros assuntos aqui. Se eu mentir, se eu caluniar uma pessoa, eu estou ofendendo a pessoa em primeiro lugar, estou ofendendo a Deus em primeiro lugar. A mentira que eu falo da minha boca, eu ofendo a Deus primeiro. É Deus que se sente ofendido, como ele fala aqui, as suas palavras foram ofensivas para mim, foram pesadas, me machucaram. Deus fala através do profeta, as palavras que vocês falaram me machucaram. Deus se sente ofendido quando eu pratico imoralidade, fico mexendo com pornografia por aí. Deus se sente ofendido quando eu mesmo escondido lá num canto, num buraco, num canto da minha casa, eu estou ofendendo, se eu for casado, a minha esposa primeiro, ou é Deus primeiro que está sendo ofendido? Essa é a pergunta de Malaquias. Os dízimos que vocês não trazem para a minha casa, não ofende a minha casa primeiro, ofende a mim. Vocês estão roubando a mim. Vocês estão influenciando o povo todo. O dinheiro lá que você recebe do seu salário, e você não tira dízimo. Você não está roubando homem, igreja nenhuma. Você está roubando a Deus. É Deus que está se sentindo ofendido. Mas eu ganho muito pouco, não importa. A questão não é ser pobre ou ser rico. A questão é prioridade, irmão. Por isso que Jesus fala, quem é fiel no pouco, tem que ser fiel no muito. A prioridade começa de baixo, não começa de cima. Deus não coloca você numa montanha de dinheiro, Ele coloca pouco primeiro. Ele vai testando o seu coração. Por que tem que ter oferta e dízimo em igreja? Aqui Ele toca no dízimo. É para testar. O que é prioridade para você? O que é mais importante para você quando o dinheiro chega nas suas mãos? Deus se sente ofendido quando eu trato mal a minha família dentro de casa? Quando eu sou um marido bruto?
uma esposa indiferente, uma esposa que não cuida da casa direito, uma esposa relaxada, preguiçosa, um filho desobediente, bocudo, um filho que responde pai e mãe. Você vai ofender o pai e a mãe primeiro? Não, é Deus que se sente ofendido primeiro. Inclusive lá nos mandamentos de Moisés, diz que o único mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Diz que o único mandamento que gera uma vida longeva, longevidade na vida, é honrar pai e mãe. Filhos que não honram pai e mãe vão para o caixão mais cedo. Perdem a longevidade, que é bênção que Deus dá. Eu tratar minha esposa com violência, tratar os meus filhos com violência, desprezar. Eu fico achando interessante, esse dia eu escutei, as pessoas hoje, nos nossos dias, é uma grande contradição que a gente vê. Cuida bem do cachorrinho, cuida bem do gato, passeia com o gato, passeia com o cachorro 3 vezes por dia. Mas às vezes tem um pai dentro de casa, um pai que já não se movimenta direito, um pai que já está velho, uma mãe que já está velha. Para eles você dá o pior tratamento. Mas para o gato, para o cachorro é o melhor. E se está ofendendo a Deus, está ofendendo a Deus. Está ofendendo a Deus. Então priorizar não é só questão de dinheiro. Aqui ele usa um ponto da sociedade judaica. Vocês estão me roubando do dinheiro tudo, a nação toda, um bando de ladrão. Mas tinha outros problemas envolvidos aqui. O que acontece quando o dinheiro para mim é mais importante a ponto de eu nem entregar na casa de Deus? O que acontece comigo quando eu recebo o meu salário e não entrego o dízimo? E não venho trazer o dízimo? Dízimo não é questão de barganha. Dízimo é questão de amor. Amor pela obra. O que acontece que eu não entrego? O seu coração está preso naquilo, irmão. Você é avarento. Você é cobiçoso. Você quer tudo para você. Você é egoísta. Egoísta, avarento, cobiçoso. Você quer dinheiro, você quer tudo para você. E nada para os outros. E nada para Deus. Esse é o problema dessa sociedade aqui. A prioridade era eles. Assim nos nossos dias. Muito crente que a prioridade sou eu. Eu venho para o culto, eu quero saber o que Deus tem para me dar. O que Ele tem para me oferecer aqui. Eu quero entregar o dízimo e eu quero a bênção. Eu quero o retorno disso. Como se dízimo fosse investimento. Dinheiro investido em bolsa de valores, ou em CDB, ou em poupança. Está errado, irmãos. E então Deus vem ensinar no versículo 10, o que Ele quer. Qual o tipo de prioridade que Deus quer? Verso 10. Ou melhor, vamos falar do verso 9. Os resultados da minha vida mostram o que é prioridade para mim. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque vocês me roubam a mim, vós, toda a nação. Deus está falando isso para o povo dele. Eu estou amaldiçoando vocês. Sou eu que estou amaldiçoando o fruto do seu trabalho. O dinheiro seu não rende. O seu dinheiro não avança. Você não consegue fazer nada com o seu dinheiro. Você quer ver um profeta que era contemporâneo de Malaquias? O Ageu. Sabe o que o Ageu fala para o povo? Lá no capítulo 1, não precisa não, eu vou ler para você. O Ageu fala assim para o povo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. E esta casa, Deus está apontando para o templo, e esta casa há de ficar deserta. As minhas coisas vocês tratam de qualquer jeito, mas as coisas de vocês é tudo do melhor. Eu gasto o melhor para mim, para o meu carro, para a minha casa, mas para a casa de Deus é só o resto. É só o resto. Se sobrar eu dou. Se sobrar, eu abençoo a casa de Deus.
Verso 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, verso 9: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Sabe o que é isso aqui? É maldição. Quando as minhas coisas são prioridade, vocês jovens, você já tem que aprender isso desde cedo. Jovem que recebe dinheiro, oferta da mãe, mesada, sei lá o que foi, tem que dizimar já. Tem que aprender a dizimar e ofertar. Deus cobra duas coisas do povo do tempo de Malaquias: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Alçadas, voluntárias. E aí então no verso 10, Deus cobra o que Ele quer? Trazei alguns dízimos à casa do tesouro. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu quero 100%. Eu quero 100% de vocês. 90% não vale. Ah, Senhor, sabe como que é? Esse mês apertou, né? Estou tocando no ponto do dinheiro. Mas a questão lá dentro da sua casa, o tratamento que você dá para os filhos, para a esposa, o tratamento como você trata as pessoas aí fora, lá no seu serviço, você trata um bem e trata outro mal. É 100% bem todos. Mas o camarada não gosta de mim. Procura conquistar ele. Na casa de Deus, com os irmãos, eu trato uns bem e outros mal. Aqui o dízimo não era para... Deus queria tudo. Deus queria que eu me doasse totalmente. Queria doação total para eles, deles. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento, na minha... O texto diz, na minha casa. Nas minhas coisas, no meu tempo, na minha obra. Você fala assim, alguns vão pensar, como pensavam no tempo do Malaquias. Alguns vão pensar igualzinho o povo de lá. Mas será que Deus não está vendo que eu não tenho condições? Como é que Deus exige isso de mim? Que eu dê 100% para Ele? E quem é que vai me sustentar? Quem é que vai prover? Quem é que vai retornar para mim? Quem é que vai cuidar de mim quando as coisas faltarem? Aí vem as promessas, irmãos. Quando eu dou 100% para Deus, em sentimento, em tratamento bom para as pessoas, em ter prazer de vir para a casa de Deus, e até o dinheiro também. Quando eu dou 100% para Deus, aprendo a melhorar, vem um pastor e corrige você. Você recebe aquela palavra de bom grado, mas quando você recebe de mau grado, você se arma, você fala contra, você não aceita. Mas quando você aceita, você se dedica: eu quero melhorar, eu quero priorizar as coisas de Deus, quero fazer direito. E aí vem a promessa. Aí no versículo 10. Me provem priorizando eu. Me provem, dando 100% para mim. E aí começa a vir as promessas. Então, não tem cumprimento de promessas sem a minha parte na história. Não tem cumprimento de promessas sem que eu faça a minha parte. Tem muitas promessas na Bíblia, mas quase 100% você vai ver a partícula condicional se. Se você fizer, se isso, se aquilo. Aí Deus começa a falar no verso 10. Eu vou abrir a janela dos céus. Prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus. Eu vou abrir as janelas dos céus. E não derramar sobre vós. Derramar. É uma coisa interessante, né? O texto não diz vou pingar, vou dar um pouco.
vou derramar. Quando eu dou 100% para Deus, Ele prioriza em dar 100% para mim. Ele derrama, Ele abre as janelas, Ele derrama. E uma coisa interessante, uma bênção, pastor Disseu, uma bênção tal. Uma bênção de Deus é capaz de suprir tudo que você precisa em todas as áreas da sua vida. Uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. Verso 11, olha o que Deus promete. E por causa de vocês, aqui no caso os dizimistas, por causa de vocês, eu repreenderei o devorador. Por causa de vocês, eu que vou impedir, eu que vou bloquear a ação dos devoradores. E esses devoradores, em coisa interessante, que eles só atingem os pontos cruciais da nossa vida. As principais fontes de renda, as principais fontes de recursos. Aqui no caso, era o campo deles, o fruto da vide, era o lugar onde eles plantavam, porque eles eram agricultores. Mas e no nosso tempo? Lugares onde nós trabalhamos. Deus vai nos guardar. Se eu perder o emprego, Deus tem uma porta aberta para mim. Se eu priorizar as coisas de Deus, Deus fala que eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, diz o Senhor dos Exércitos, Deus está falando assim, sou eu que estou falando. Sou eu que estou prometendo. Acredite no que eu estou falando. E no verso 12, aqui vem uma coisa chamada testemunho. Quando eu priorizo o reino de Deus e as suas coisas, Deus se encarrega de o meu testemunho brilhar lá fora. Deus se encarrega de fazer a minha vida ser um exemplo para os outros, ser um modelo para os outros. Verso 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, ou seja, muito felizes, porque vocês vão ser uma terra deleitosa, uma terra de dar prazer, uma terra de dar prazer, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem a promessa final e mais importante nessa história, é que quando eu priorizo o reino de Deus, priorizo Jesus, priorizo a casa de Deus, priorizo fazer as coisas da melhor maneira possível, a bênção cruza a eternidade. Fica lá na eternidade. No verso 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Diz que promete ouvir as nossas orações. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, tem um memorial. O que é um memorial hoje? É um lugar feito em memória de alguém, de um país, de uma pessoa, em memória de um grupo. Tem lá na eternidade, por causa dessas pessoas que priorizam o reino de Deus, um memorial, pastor Disseu. Um memorial. Como é esse memorial, eu não sei. Mas geralmente nos memoriais humanos, contém lá os nomes das pessoas. Um memorial. Que mais? Verso 17, outra promessa. Essas pessoas serão para mim, serão meus, serão minha propriedade. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro. Nós estamos sendo separados, irmãos. Nós que encontramos com Jesus, somos achados por Ele e vivemos para Ele. Nós somos particular tesouro do Senhor. Nós estamos sendo guardados, reservados para um reino que nunca vai ser abalado, um reino que nunca vai se acabar. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho. Vamos ser guardados, vamos ser guardados. E a parte final, então vereis a diferença, outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Naquele dia, irmão, vai ficar marcado por toda a eternidade aqueles que de verdade priorizaram Jesus aqui, que valorizaram essa vida com Ele aqui. Eu sei, queridos irmãos, que muitas vezes, por priorizar o reino de Deus, a gente perde o nosso pescoço. Tem muita gente que priorizou o reino de Deus e perdeu a sua vida. Perderam os seus bens, perderam a sua família. Eu sei que muitas vezes, por priorizar o reino de Deus, nós não colhemos aquilo que gostaríamos. O que seria de nós se vivêssemos no tempo da Idade Média? Ou no tempo das arenas, onde os crentes, por priorizarem Jesus, não negarem o Senhor, foram lançados nas arenas para serem comidos pelos leões. O que seria de nós se vivêssemos num tempo, ou já vivemos nesse tempo, em algumas nações, por priorizar o reino de Deus, só apontado um fuzil na nossa cabeça. Ou você prioriza o nosso Deus, ou você prioriza Jesus. O que você escolhe? Às vezes, irmãos, nós não colhemos aqui coisas agradáveis por priorizar Jesus, por priorizar o reino de Deus. Colhemos a zombaria das pessoas, colhemos o desprezo por parte de alguns. Somos taxados de crentões, de fanáticos. Muitas vezes perdemos coisas por sermos crentes, perdemos amigos, perdemos parentes. Até parentes se afastam de nós. Mas eu quero falar para você uma coisa, irmão. A eternidade revelará o quanto foi importante priorizar Jesus. A eternidade revelará o quão foi bom servir ao Senhor. Gastar o nosso tempo na casa de Deus, gastar o nosso tempo com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus mesmo diante de olhos que não creem, corações que não creem. Na eternidade será revelado por Deus: esse é meu, é particular tesouro para mim, viveu para mim, serviu a mim na terra, perdeu as coisas por me servir, foi desprezado por me servir. Aqui eu lhe dou o reino, um reino eterno, inabalável, um reino que nunca vai se acabar. A eternidade vai revelar que foi melhor colocar Jesus como primeiro na nossa vida. Ainda que soframos, ainda que morramos por priorizar Jesus, priorizar o seu reino, é a melhor coisa a se fazer. Eu lembro que, vou fechar agora essa palavra. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, em 1995, minha esposa aceitou primeiro, depois eu. Eu estava numa empresa lá onde eu trabalhava há muito tempo e ganhava um ótimo salário. E era uma pessoa que vivia para mim. Meu salário era para mim, para as minhas coisas, para a minha família. Deus não fazia parte da minha história. Deus não era prioridade para mim, porque eu também não conhecia Deus direito, nem a sua palavra. Então, com 6 meses de crente, aquele belo emprego que eu tinha, eu perdi. Houve um facão na empresa e eu trabalhava à noite e eu fui junto. Me mandaram embora. Alguns anos de empresa, não adiantou, vai embora. E eu já era crente nessa época. Então aquele desemprego foi prolongado. Passava meses e nada de emprego. E então entrei numa crise. Novinho na fé. Mas fofa, o que está acontecendo? Eu estou servindo a Jesus, eu perdi emprego. Não está certo isso aí. Deus é todo poderoso, tem que abrir as portas para nós. Deus não pode deixar a gente sem emprego. Deus não pode deixar a gente ficar doente. Ele não é todo poderoso? Entrei numa crise, irmão. Passo 1 ano e nada de emprego. 2 anos, nada de emprego.
E então foi quando a gente conheceu o pastor Antônio. E o pastor Antônio me explicou muita coisa. Nilo, quando a gente prioriza o reino de Deus, muitas vezes a gente perde as coisas. E às vezes Deus nos prova para ver se é o que a gente quer mesmo. Se Deus é prioridade para nós mesmo ou não. Você que é crente de verdade, você que nasceu de novo de verdade, você que serve a Jesus de verdade, vai ser os tempos de prova vão vir sobre você. Para saber se é isso mesmo que você quer. Se Jesus é prioridade para você ou não. Então as lutas passavam, as dificuldades vinham, mas uma coisa acontecia na minha prova. Deus nunca deixou faltar as coisas. Vinha alimento, vinha provisão, a gente ganhava oferta, e Deus ia me ajudando a pagar as coisas, mas eu vivia ali também no limite. Nada de gastar além, tudo no limite. Até que a provisão um dia chegou, veio um emprego, até que Deus me chamou para a obra, e eu fui entender outras coisas de Deus. O que é prioridade para você, irmão? O que é prioridade para mim? Essa resposta você tem que dar para Deus. Você tem que responder para você mesmo. O que é mais importante para mim? É Jesus? São as coisas? É ganhar dinheiro para fazer as coisas? Quando você recebe o seu salário lá, vamos tocar no ponto do dízimo. O que é mais importante para você? Quer que eu fale segundo o texto? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o dízimo, irmão. É a primeira coisa. Mas se faltar, não. Ele falou que vai abrir as janelas do céu. Eu tenho que confiar na promessa. Eu tenho que viver nessa fé. Ou Deus é prioridade para mim, ou não é. Ou as coisas dele são prioridade para mim, ou não são. E você que é pai, que tem filhos dentro de casa, os seus filhos precisam ver esse princípio em você. Ó, meu pai, primeira coisa que ele faz é tirar o dízimo. Primeira coisa que ele faz. Será que nós vamos entender isso ou vamos precisar passar dificuldades para entender o que é prioridade? Nós precisamos colocar isso no coração e nós precisamos pensar, irmãos. O que é mais importante? E eu fecho com aquele texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra, quero colocar diante do Senhor a minha vida, quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Senhor, às vezes nós não temos fé para cumprir essa palavra. Nós precisamos de fé, precisamos de propósito, precisamos, meu Deus, de disposição, de atitude para podermos obedecer, Senhor. Livra-nos, meu Deus, de todo mal. Ajuda-nos a crescer diante da sua presença, a crescer diante do Senhor, a crescer na sua palavra e a viver 100% para Ti, Pai. Nos abençoe, eu lhe peço, Senhor, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.